seja bem-vindo a mais um episódio do Estalagem do Fim do Mundo, um refúgio para todas as histórias. Eu sou a Clarissa. E eu sou a Carol, e no episódio de hoje nós vamos falar sobre os capítulos 43, 44 e 45 de Jonathan Strange e Mr. Norrell. Mas antes de iniciarmos o episódio, não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais. Nós somos o Estalagem Pod no Twitter e Estalagem Podcast no Instagram. Você também encontra a gente no Facebook e TikTok, é só procurar por Estalagem do Fim do Mundo. E se você conhece alguém que também pode gostar do podcast, por favor, piramida a gente para os seus amigos. Você encontra a gente nos principais agregadores de podcast, também no YouTube. É só procurar por Estalagem do Fim do Mundo que você encontra a gente. E não esquece de clicar nos botões de seguir em qualquer agregador que você escute a gente. Se tiver uma estrelinha, se tiver algo para você escrever, um comentário, por favor, deixa seu comentário pra gente, porque isso ajuda a gente a chegar em novos ouvintes e também ajuda você a receber a notificação assim que episódios novos saírem. Ok? Vamos deixar isso combinado. Estamos combinados. Estamos combinados. A gente ouviu aqui, viu? Não se finjam de doidos depois. E você já sabe, mas não custa lembrar que esse episódio tem muitos spoilers. Spoilers do livro. A gente não vai dar spoilers dos próximos capítulos do livro, mas nós vamos contar tudo em detalhes aqui. Então, se você ainda não leu esses capítulos, dá uma pausa, escuta os anteriores, depois volta aqui, lê o livro, volta aqui e conversa com a gente. E só um recado aqui importante, me perdoem pela voz anasalada mais uma vez. Eu não tenho culpa de ser alérgica e de morar num lugar muito frio. Então, eu estou sofrendo aqui mais até do que vocês por estarem ouvindo essa voz horrível. Mas eu juro que eu tô me cuidando. Eu estou fazendo lavagem nasal todo dia. Mas não tá melhorando. Enfim, a gente vai chegar lá. O verão tá chegando. É tudo isso por vocês. É tudo por vocês, meninas. Nunca o meninas foi tão real, né? Eu nem precisei forçar. Enfim. E vamos agora para o episódio. E nos capítulos anteriores, Napoleão volta a guerrear com a Europa e com quem encontrar pela frente. O descanso de Strange então termina e ele parte para Bruxelas para acompanhar o exército inglês e seus aliados. O cenário que encontra lá é bem diferente da Península Ibérica e sua magia costumeira não serviu para aquele confronto. E Segundos está de volta em uma nova carreira cheia de possibilidades incríveis. Agora ele será instrutor de magia numa escola para magos. Será mesmo? Mr. Norrell já mandou avisar que ele não vai permitir. E por fim, o Cavalheiro de Cabelo de Algodão leva Steven Black para mais um rolê errado. Agora eles vão em busca de um carvalho de turfa que irá auxiliar numa magia para despistar os magos. Uma nova vítima será sequestrada pelo ser mágico e ninguém conseguirá impedi-lo. Então, vamos começar o capítulo 43, A Curiosa Aventura de Mr. Hyde. Estamos em dezembro de 1815. Depois de voltar de Bruxelas, a gente comentou no capítulo passado, né, que Strange foi direto para o condado de Shrop para continuar ali seus estudos. Ele estava ali focado em escrever o livro, como a gente também comentou no capítulo passado, e já fazia dias que ele não saía de casa. Ele estava ali focado na sua biblioteca sem dar atenção para ninguém, nem para a pobre da Arabella, como a gente já cansou de falar nesse podcast. E num determinado dia ele recebe a visita do Mr. Hyde, que era um vizinho dele ali de propriedade, né? Mas que eles não eram muito chegados, muito próximos. E o homem ele veio relatar algo bastante inusitado. Ele tinha feito uma visita ao país de Gales, que era ali bem próximo, indo visitar um colega, e na volta ele estava tentando fugir de uma nevasca que estava se aproximando, né? Ele fez um desvio ali no caminho, mas acabou sendo pego pela neve, né? Isso. Tava no meio da tempestade e ele avistou uma mulher. Uma mulher que não estava vestida apropriadamente para aquele cenário, né, de neve. Tava andando, assim, meio a esmo. E era uma região que, assim, não tinha casas, não era bem um vilarejo. Era meio que no meio do nada. E essa mulher era a Arabella. E ele foi ali naquele momento visitar o Strange pra relatar isso, né? Ele ficou preocupado de ter visto a esposa do mago andando ali meio perdida. Ele até relata que ele tenta procurar por ela, tenta segui-la, mas que a neve tava
vindo nos olhos dele, vindo ali, atrapalhando a visão, e em um determinado momento ele perde ela de vista e não consegue acompanhá-la. E é importante a gente dizer, né, a gente já teve essa informação aqui lá nos primeiros capítulos, logo quando a Emma volta à vida, né, de que Isso. sinos tocando são um indicativo muito forte de que magia está acontecendo, né, de que seres mágicos estão ali atuando, né. E é curioso porque é ambíguo como tanto sinos tocam, sinos que, né, não são reais, não são... são sinos mágicos, digamos assim, né? Não é uma igreja Sim. tocando realmente, quando eles estão próximos, quando eles estão, enfim, atuando. Mas o sino real, né? O sino de uma igreja, sinos aqui da nossa realidade, do nosso Sim. mundo, incomoda eles. É tanto que, lembrando lá daquela época em que a Emma voltou, ela se incomodava muito com o barulho dos sinos. Lembra, Carol? Exato, é. O Sir Walter pede para que as igrejas próximas, né, da região em que eles moravam, parassem de tocar os sinos, porque aquilo deixava a Arabella... Arabella não, desculpa. Aquilo deixava a Emma extremamente perturbada, né? E a gente sabe por quê, né? Porque isso trazia lembranças, né, ruins pra ela. Exato, exato. E o mais curioso aqui é que ele escuta esses sinos nesse momento e não existia nada que pudesse. Não existia nenhuma construção que pudesse haver um sino ali, né? Ali Tipo, não próximo, é uma sim. igreja e tal. E ele até comenta, né, que, tipo, eram vários sinos, não era um sino só. A igreja tem um único sino. Então, tava com toda a cara de que tinha alguma coisa diferente, sobrenatural rolando por ali. Não era o sino da igrejinha da paróquia que tava tocando. Nem Sim. tinha nada do tipo por lá, na região ali, né, que ele tava. Exato. E é justamente esse o ponto aqui, cara. O Strange é muito... Ai, desatento, assim. Parece que tem uma... Sabe, alguma coisa tapando a visão dele, ele não consegue ver. Mas é aquela coisa também, né? Ele não tem por que desconfiar que algo estivesse acontecendo com a Arabella. A gente tem que dar esse desconto pra ele, né? Mas quando o Mr. Hyde relata isso, né, de que ouviu os sinos, o próprio Strange faz a conexão de dizer: Sim, sinos estão conectados com magia, né? Ele faz até ali um discurso explicando pro homem isso, mas ele não soma 2 mais 2. Ele não se exato. dá conta de que essa aparição, de que essa situação toda envolvendo a Arabella e o Mr. Hyde podem estar envolvendo magia. Ele começa até a ficar meio impaciente, né? Ele quer que o cara vá embora, porque ele quer voltar pros estudos dele, ele não tá ali dando muita atenção pro Mr. Hyde, tá achando até que o homem tá meio... Pior vizinho, o Jonathan Strange, sinceramente. Nossa! Nem oferece um chá pro cara, o Jeremy Jones é que oferece, né? Porque ele ficou esperando um tempão. E assim, o cara não foi pra fazer fofoca, né? É uma pessoa super bem intencionada. Ele tava preocupado com a Arabella. E outra coisa, eu acho que isso casa muito com o que tu sempre fala, né? Que o Jonathan Uhum. escuta a Arabella como se ele tivesse metade da atenção dele desviada. Porque não é a primeira vez que ela menciona sinos, não é a primeira vez que ela fala desse cavalheiro misterioso que Sim. está na casa do Sir Walter. Ninguém conhece esse homem. Que homem é esse? Então, ele é um mago, ele lida com essas coisas, como é que diz, seres sobrenaturais, aparições, ele lida com isso diariamente e ele não consegue pensar, poxa, tem algo esquisito acontecendo aqui? Sei lá, eu sou mago, eu já tentei invocar criaturas, será que eu não tô mexendo com uma coisa perigosa e talvez a Arabella esteja em perigo? Ele nunca pensa nisso, assim, eu acho que talvez ele é meio cheio de si, né, assim, nunca nada vai acontecer aqui É. comigo, nem com a Arabella, mas eu fico, esses capítulos, nossa, eu tava, assim, já nervosa por causa deles há muito tempo, Eu também. e eu confesso que foi até um pouco, assim, um alívio que eu senti quando, Quando de fa- aconteceu, Ai, meu assim, Deus, pronto, ufa. Foi, finalmente, né? finalmente passamos por isso. Eu já posso respirar aliviada. É. Eu te entendo, assim, é bem angustiante, porque você vem vendo a coisa se desenrolando ali há bastante tempo, né? Acho que desde do, do começo, né, dessa segunda parte do livro, quando o Jonathan chega em Londres, a Arabella começa a se aproximar
da Emma, né? A gente começa a ver a coisa ali se desenrolando e vem a passos lentos, então vai criando aquele clima de algo ruim vai acontecer. E aí a gente chegou aqui finalmente nesse momento, e é horrível dizer finalmente, porque tipo, eu não queria que acontecesse, né? Acho que é por isso que a gente fica o tempo todo, Jonathan, faz alguma coisa, enxerga alguma coisa, homem. Ele mesmo já tinha passado por uma situação semelhante, porque teve uma vez que ele tava indo visitar a Alça Walter, ele e a Arabella, e ele meio que justificou o fato de ele sempre andar atrasado. Ele, porque meu relógio tá adiantado, porque o sino da igreja tocou aqui. Sim. E aí o seu Walter fala pra ele, não, o sino não tocou, porque aqui a gente pediu pros sinos não tocarem, isso deixa a Emma muito nervosa. Então, nem isso, assim, ele não vai pegando esses pequenos sinais que estão sendo jogados ali desde os primeiros capítulos. Não é a primeira vez também que o Cavalheiro demonstra que ele tem um certo fascínio pela Arabella. Então, a autora vai criando esse sentimento, assim, de a gente tá antecipando algo que tá pra acontecer há muito tempo. Mas não para Jonathan Strange. Ai, Ele não Jonathan. percebe nada. E assim, uma coisa que me incomoda um pouco nele, principalmente nesse momento, é que a gente sempre associa uma certa rigidez de pensamento ao Obscenorium, né? De querer que Sim. a magia seja muito protocolar, que seja muito rígida, muito certa, muito causa e efeito, e ele não permite essa parte mais, sei lá, sobrenatural da coisa, mais caótica, né? Mais sem ordem, sem organização, porque é disso que a magia é feita, afinal, né? Sim. E nesse ponto aqui, eu tenho a sensação de que o Jonathan tá muito mais próximo do Missionário do que de quem ele já foi antes, sabe? Porque vai ter outro momento aqui no final do capítulo, acho que no final do capítulo mesmo. Enfim, em que a magia tá dando a informação que ele tá procurando, mas como ele não consegue entender, ele acha que aquela informação ali tá errada. Ele simplesmente dispensa. Então, assim, se ele tivesse um pouquinho mais ligado, talvez um pouquinho mais atento, ele pegaria essas informações e somando um mais um, ele conseguiria talvez chegar Exato. bem mais próximo do resultado final. Mas como ele simplesmente descarta, porque aparentemente aquilo não faz sentido, a informação certa é deixada de lado, sabe? A magia acontece debaixo do nariz dele, ele não consegue Ai, perceber, porque ele não tá prestando atenção em sinais. Ele espera um resultado X das coisas que ele tá fazendo, né? exato. Mas é porque, assim, uma informação importante que ele não tem acesso, infelizmente, é de que há magia envolvida no que tá acontecendo com a Isso. Arabella, né? Ele quer uma resposta que não envolva magia, né? Que ela esteja ali na esquina, na casa da dona Exato. Raimunda. E não é isso que ele vai achar. Porque não é isso que aconteceu Não é com isso que ela. aconteceu, Se É ele se verdade. permitisse, né, pensar na possibilidade de que algo para além do real e do normal tivesse acontecido, talvez ele chegasse ao resultado. E a gente também sabe que Enfim. o que a autora passa pra gente, né? Sei lá, 1% das conversas, né? Que eles provavelmente têm. Então a gente tem essas pequenas dicas ali de que o Jonathan tá sempre muito ocupado e não presta muita atenção às coisas que a Arabella conta pra ele. Então a Exato. gente sabe que provavelmente se ele tivesse tido um pouquinho mais de atenção, ele talvez tivesse pegado essa dica de que algo estranho estava acontecendo, né? Mas como ele tá sempre com a atenção dividida, ele tá sempre muito ali em si mesmado, as coisas dele são muito importantes, ele tem ideias brilhantes, coisas muito importantes para fazer. Essas informações mais corriqueiras, cotidianas, passam ali e ele nem percebe. E aí, continuando, o Jonathan não fica assim, nem 1% abalado com essa informação toda que o Mr. Hyde traz. Ele estava muito tranquilo porque a Arabella estava em segurança em casa. Então, ele acaba imaginando que o homem tava ali vendo coisas, sei lá, eles não sabiam Sim, muito bem explicar o que aconteceu, e ele acaba dispensando o vizinho, o homem vai embora. O Mr. Hyde ele fica feliz, né, com saber que a mulher estava em segurança, mas ao mesmo tempo ele tem certeza do que ele viu, né, ele sabe que ele sim. não estava alucinando. Então fica ali uma sensação de tipo, ufa que ela tá bem, mas eu ainda, sabe, ele estava preocupado, essa preocupação acho que permanece um pouco com ele, né? E o Sim. Jonathan tá tipo assim, ai, vai embora que eu quero voltar aqui pros meus livros, me deixa em paz, sabe?
Mas, querendo ou não, o Jonathan ficou um pouco abalado depois da visita do Mr. Hyde, porque, assim, não é que ele estava preocupado com a Arabella, porque ele sabia que ela estava bem, mas imaginá-la nessa situação de que algo de ruim poderia acontecer com ela deixava ele mal, né? A gente sabe que ele gosta dela. Esse descaso, entre aspas, porque eu não acho que é descaso de fato, mas é uma certa... um certo... não sei qual é a palavra, não é desprendimento. Porque eu acho que descaso serve, mas é porque descaso parece, assim, muito drástico, que sabe? ele não liga, né? Mas existe uma expressão em inglês que eu acho que se encaixa muito aqui, que é aquele negócio de take it for granted, né? Que é como se você... ela é minha esposa, eu gosto dela, ela sabe que eu gosto dela, então eu não preciso estar reafirmando isso, eu não preciso estar sempre fazendo gestos de que eu aprecio ela, né? Flores todo dia, chocolate. Ela sabe disso. E joias. Não é porque eu tô aqui super doidão no meu livro, escrevendo meus livros aqui, que eu tô nesse momento que eu me isolei, que eu não gosto dela. É só porque eu realmente tô muito focado, né? Então eu acho que é esse o sentimento que ele tem ali. E a sensação que eu tenho é que ele ficou muito mais perturbado com o fato de associar isso à mãe dele, né? Isso. É porque exatamente, ele lembra, né, da imagem da mãe dele num casamento que trazia muito sofrimento pra ela, né? O pai dele a gente conheceu ali uns capítulos antes do Jonathan aparecer. E ele era uma pessoa horrível, uma pessoa péssima, né? Tanto que ele morre por consequência da própria... não é ignorância, da própria mesquinharia, sabe? Sim, E aí, imagina uma mulher presa ali no casamento com uma pessoa dessas, né? Ele lembra que nesse momento que a mãe dela era dada a esse costume, né, de fazer caminhadas, de sair de casa pra, enfim, se afastar um pouco dessa relação tóxica, desse relacionamento horrível, né, com o pai dele. E aí ele faz esse paralelo, né? E é curioso porque mais pra frente outras personagens vão pensar que ele poderia ser um marido ruim, né? Sei lá, a Arabella sair de casa, enfim. Mas a gente fala disso mais pra frente. E aí ele vai e conta pra Arabella, né? Como a gente falou, ela tava segura em casa. E ele conta o que aconteceu da visita do Mr. Hyde e do que ele viu. E ela tem uma relação muito fofinha, porque ela fica toda preocupada com ele, né? Imaginando, nossa, ele deve ter ficado muito angustiado nessa situação toda. É tudo muito assustador. E aí o Henry, o irmão dela, lembra dele, gente? Que era amigo do Jonathan, né? Ele vivia ali no condado de Shrub também, agora não mais, porque ele se tornou padre, né? Pastor, eu não sei bem as nomenclaturas da igreja deles, mas enfim. Ele é um homem de Deus, um servo de Deus. E aí ele tá vindo visitá-los e ela meio que diz, olha, eu vou com o Harry visitar o Mr. Hyde pra, enfim, né? Provar pra ele, mostrar pra ele que tá tudo bem, a gente... né, agradecer, enfim, a preocupação e tudo mais. E quando o Henry chega, é muito bom. Porque a gente conhece uma nova faceta do Jonathan que a gente não conhecia antes. Ele tem todo um lado casamenteiro, todo preocupado com quem o Henry vai casar. Um tempo atrás, o Henry tava trabalhando, é ótimo, ele tava ali na igreja, né, num outro condado, e ele tava interessado em casar com uma moça. Ele tava ali meio paquerando ela. Só que o Jonathan não aprovou essa criatura. E aí ele mexe uns pauzinhos com o Sir Walter pra que o Henry mudasse de paróquia, olha só, que safadeza. Né, de igreja. Exato, todo influente. E aí ele faz isso pra que ele não casasse com essa moça, perdesse o interesse e fosse pra um lugar melhor. E de fato, quando ele chega nessa nova paróquia, dá tudo certo, ele fica todo encantado, todo feliz, porque ele tá numa região maior, mais interessante, com pessoas interessantes, e ele esquece dessa moça anterior. Só que agora ele está, né, interessado numa nova moça. E o Jonathan começa ali a questionar, né? Ela é bonita? Como é que é? Como é que é a situação financeira dela? E aí, o Henry, ele fica assim meio mordido, tipo, você tá aqui só me zoando, né? E aí a Arabella precisa, tipo, não, mas me fala mais sobre ela, eu quero conhecê-la. A Arabella é toda, tipo, sabe lidar com o irmão como sabe lidar com o marido, né? Isso. E aí o Henry acaba falando que ela era de beleza mediana, mas ela ganhava 10 mil libras por ano.
E aí o Jonathan aprova essa escolha. Porque, né, 10 mil libras por ano é um valor considerável pra época, né? Hoje em dia, acho que não dá pra pagar nem o aluguel do mês. Enfim, tô brincando, nem sei como é que é a situação financeira da Inglaterra, mas como lá tá sofrendo um caos, né, na parte de moradia e tudo mais. Sim. Enfim. Deve ser bem caro mesmo. Deve ser bem caro, pois é. Enfim, a Arabella começa a fazer chacota com o Jonathan, dizendo que o irmão dela é de família, né, esperteza, porque ele tá ali, né, falando das 10 mil libras da moça, e ele vai fazer um casamento tão bom quanto o dela. Porque ela também, né, se deu bem financeiramente quando casou com o Jonathan. E aí foi uma boa forma de calar a boca do mago. Só que não era só o Jonathan Strange que gostava de se meter na vida do cunhado. O cunhado também começou a achar legal se meter na vida dele. Então começou a dar palpites de decoração, né? Achando que a casa que eles moravam, né, ali a propriedade estava meio antiquada. Tinha que mudar o pátio de lugar, o estábulo. E tinha que cortar árvores, assim, várias coisas. Ele estava incomodado com o aspecto da casa e com a disposição dos ambientes. Sendo que o Jonathan falou, olha, eu tô satisfeito. E perguntou pra Arabella se ela tinha alguma queixa. Ela também não tinha. Então... Eu achei fofo, porque tipo Sim. assim, eu tô de boas, Arabella, se isso te incomodar, a gente resolve, mas se não... E ela tá, tipo, super de boa também, né? Ela, não, a casa tá ótima pra mim. Não precisa reformar. E aí isso acaba deixando, assim, o cunhado, né, o Henry meio mordido, né? Tipo, poxa, as minhas sugestões não são aceitas, né? Agora eu vou ler um trechinho do livro que é bem interessante. É bem bom. Pra mostrar um pouco dessa relação deles, né? Bem, por certo, concordarão que uma boa melhoria poderia ser feita simplesmente cortando aquelas árvores que se amontoam em volta da casa e escurecem todos os cômodos. Crescem a seu bel prazer, bem onde, imagino, as glandes ou as sementes caíram. Quê? Perguntou Strange, cujos olhos tinham se voltado para o livro durante a última parte da conversa. As árvores, disse Henry. Que árvores? Aquelas, disse Henry, apontando pela janela para toda uma multidão de antigos e magníficos carvalhos, freixos e faias. Como nossas vizinhas, essas árvores são exemplares, sabem cuidar de si mesmas e nunca me incomodaram. Creio mesmo que retribuirei a gentileza. Mas estão obstruindo a luz. Pois você também, Henry, e nem por isso eu ataquei com um machado. Gente, eu amo. Melhor resposta, né? Exato! Tipo, elas estão lá cuidando da vida delas, deixa as árvores em paz. Gente, isso sou muito eu, porque toda vez que alguém corta uma árvore na rua porque tá fazendo sujeira, e sujeira quer dizer folhas caindo no chão, eu penso, Nossa. gente, se você tá se importando de fato com sujeira, se mata, porque o tanto de lixo que o ser humano produz. Você faz? Poxa vida, a árvore, coitada, tem uma folhinha ali biodegradável e você tá se incomodando com isso? Me poupe. Ai, mas é ótimo. Não, e eu amo que aqui tem um ótimo exemplo nesse trecho de como o Jonathan é a atenção desviada, né? No meio da conversa, ele já parou de prestar atenção no Henry e já foi ler o livro. Sim. E eu amo o quê? Tipo assim, é o quê? O que você tá falando aí, homem? Maravilhoso. Zero tato, né, pra lidar com as pessoas. Porque dava até pra ter respondido ele com um pouco mais de paciência, né? Mas a gente sabe que o Jonathan não liga muito pra essas coisas, né? Mas eu não sei se tu já viu essa expressão, que você não pode morar perto demais da família, que eles venham de chinelo, e nem longe demais que eles venham de mala. Eu acho que é um pouco isso, assim, a visita veio de mala e tá sendo uma mala ali enchendo o saco, sabe? Porque o Harry tá bem chato nesse capítulo. Eu lembrava de gostar do Harry nos últimos capítulos. Sim, pois Mas ele tá insuportável nesse, assim, de verdade, ele me incomodou profundamente. Tanto na relação com o Jonathan como com a Arabella, né? Ele tomou as respostas, mas ele também tava merecendo, porque ele não tava sendo muito legal, não tava sendo uma visita muito divertida. Tava enchendo o saco. E assim, eu acho que é importante a gente dizer que esse incômodo que ele passa a ter com a Ashford House, né, que é a casa ali dos Strange, não é algo que surgiu do nada, né? Primeiro porque antes ele gostava muito da casa. Ele veio
do lado da cidade em que ele morava, não lembro agora o nome do condado, até tem aqui no roteiro, mas enfim, esqueci. Ele veio com a sensação de, tipo, ai, a gente vai passar um tempo legal lá, vai ser bom. Enfim, ele admirava o Strange antes mesmo da Arabella casar com ele, né? Mas quando ele chega na casa, ele começa a perceber coisas que o incomodam. Mas isso acontece muito porque quando ele mudou de condado, né? Quando ele foi pra essa nova paróquia, ele passou a ter contato ali com lugares finos, com pessoas, sabe, assim, da alta sociedade, digamos assim. Isso. E ele começou a ficar meio snob. Pra mim, a sensação foi essa, de que ele tava snob, de que ele tava, sabe, e é como assim, se o mais condado, exigente, né? O condado de Shrop ainda fosse mais provinciano, né? Exato. Então ele vem incomodado com o aspecto das casas ali mais simples, né? Que até essa casa do Jonathan, que é uma casa de alguém que tinha dinheiro ali, a gente sabe que é a casa do pai dele, né? Que é uma pessoa bem mesquinha, assim, meio austero, né? Então, ele não vai ter todos aqueles luxos que se poderia esperar dessas pessoas mais ricas, né? Com quem o Henry estava convivendo na paróquia nova dele, né? Então, meio que tá aquém das expectativas dele, né? Ele tinha uma lembrança, quando ele era mais jovem, né? De que aquilo era muito legal, só que ele tá em outro patamar agora, né? Digamos assim. Exato. Mas na real mesmo, ele tava incomodado com a aura de magia que tava impregnada ali na casa dos Strange. Ele gostava, né, do Jonathan, ele tinha orgulho de ele ser um homem rico, né, de prestígio, ser uma das pessoas mais ricas ali da região. Mostra mais um pouco, assim, do caráter do que o Henry Isso. mostra como o que ele considera que é importante, né? Fortuna, Como se riqueza. ter dinheiro fosse te elevar de alguma forma, né, assim. Exato. Mas em relação à profissão, né, de mago, ele não estava tão feliz assim, não tinha orgulho da profissão do cunhado. No começo, quando o Jonathan começou a se interessar, ele não imaginava que isso fosse tomar essa proporção, sabe? Então ele não foi contra, mas agora ele já sendo uma pessoa assim da igreja, né? Ele começava a ver problemas ali. Isso é uma coisa até que as notas de rodapé falam, né? Que essa briga entre clérigos, né? Pessoas religiosas e magos é uma coisa que vem de muito tempo, né? Porque por mais que tanto magos quanto religiosos acreditem no poder do que está oculto, no poder de seres do além, que estão além da nossa compreensão, eles vão para rumos completamente diferentes, né? Enquanto as pessoas religiosas buscam ali o que é o bem, o que é o mal, o que é o certo, o que é errado, os magos, eles só querem saber o que essas criaturas são capazes de fazer. Nós conseguimos usar a magia delas, nós conseguimos nos aliar a ela para descobrir mais coisas. Então, assim, não tem esse viés do certo, do errado, do pecado. É puramente científico, quase, né? Exato. A forma que eles veem essas interações e os poderes das criaturas mágicas. E já, assim, a gente vai ver mais pra frente em outros capítulos que já houve muito conflito e a gente até já falou sobre isso em capítulos passados, né? Quando a magia era mais forte, mais estabelecida, né, na Inglaterra, havia um certo conflito entre igreja e magos. Isso se perdeu um pouco, mas faz sentido, né, que Demais. um homem de Deus se incomode ali com as práticas mágicas do Jonathan, né? Parece algo meio herético, né? Pra visão deles. E aí, isso acabou criando uma certa tensão, né? Eles estavam sempre se bicando ali. E sobrou pra Arabella mediar a relação entre os dois. Estava meio azeda. E a Arabella é muito fofinha com ele, né? Porque ele também tava sendo bem nojento com ela. Porque ela ficava falando sobre como era a vida em Londres, lembra, Carol? Sim. Que querendo ou não, ela tava ali no meio da high society, digamos assim, londrina, né? Com duques e sei lá, ia pra festas, encontrava com princesas, enfim. Primeiros mas ela ministros, falava, né? Exato, e ela relatava isso pro irmão, conversava sobre isso, mas de uma forma natural, assim, não é do feitio da Arabella ser snob e ficar, sabe, levando vantagem nisso, tipo, porque eu conheço se o Lorde gabar, fulano né? de tal, não é o caso. Mas ela falava de forma natural, só que isso incomodava o Henry.
Ele ficava meio assim, tipo, ai, que saco, lá vem ela falando de novo. Ele não demonstra nenhum interesse. Então, quando ela comenta, ele simplesmente não é monossilábico nas respostas, né? E eu fiquei com muita dosinha que tem uma parte que ela fala assim, né? Que ela, depois desse reencontro, né? Porque ela tava ansiando muito por esse reencontro com o irmão dela, faziam anos que eles não se viam. Ele não tava frequentando tanto a casa deles em Londres como ela achou que iria acontecer. Então ela tava muito ansiosa por esse momento em que os dois iam retomar o contato. Sendo que ele se mostrou assim tão frio em relação às coisas que ela falava, que ela começou a pensar, poxa, as cartas que ele me mandava, eu tinha tanto prazer em ler, eu gostava tanto, mas as minhas cartas que eu enviava pra ele, muito provavelmente ele nem queria saber, né? Assim, não ligava, não gostava. Não tava interessado, e deu assim né? uma certa dosinha dela, porque o irmão trata ela assim, e o Jonathan, mesmo que não intencionalmente, também meio que deixa os assuntos dela como se fossem menos importantes ali em segundo plano. Então, assim, de certa forma, ela é meio solitária, né? Porque ninguém se importa muito com o que ela tem a dizer, tadinha. E a única amiga que ela tem, que é a Emma, sempre com aquele humor mórbido, sempre com assuntos meio estranhos, de festas, de... Sabe? E nunca quer Sem sair pra tomar dormir. um chazinho fora, ou comprar um tecido, ou qualquer coisa Exato. assim, né? Que era o cotidiano dela lá em Ai, pobre Londres. Anabela. Pobre Anabela. Sinto muito por ela, viu? Sim. Por isso e pelo que está por vir. Durante o Natal, o Jonathan e o Henry têm ali um momento de trégua, né? Eles têm que se suportar porque a Arabella tá se sentindo mal e ela resolve se recolher, ficar deitada, descansando. No dia seguinte, né, o Mr. Hyde volta a fazer uma visita e o Jonathan já fica assim meio que, ai meu Deus, o que esse homem quer aqui de novo, né? E mais uma vez ele vem dizer que viu a Arabella andando a esmo e por colinas. E só pra reforçar, era assim inverno pesado, então não era momento pra estar andando por aí, era a Tipo terra 1 coberta de metro neve. de neve, Isso. né? Não é uma nevezinha fofinha que você vai fazer anjos ali deitado no chão, Isso. assim. Era realmente uma neve bem Exato. desagradável, bem pesada e perigosa, né? Até pra doença, né, ficar ali. Isso. Então, assim, o fato de alguém estar andando a esmo era assustador também por conta disso, né? E porque Porque ela não tava vestida isso. apropriadamente, né? Ela tava com um vestido preto qualquer, como se não, assim, fosse um dia normal, comum de Isso, verão. exato. É só pra vocês, assim, que às vezes a gente fala que é dezembro e tal, aí a gente não pensa muito nas estações, mas pra eles lá é inverno. Aí você pode ficar pensando, poxa, que vizinho tem o que fazer, deixa a mulher andar em paz, né? Sim. Mas é porque realmente seria estranho ficar dando volta aí com 1 metro de neve, usando só um vestidinho. Exato. Ele não é um vizinho chato, ele só tá preocupado. E aí o Jonathan meio que, ai meu senhor, ela tá dormindo, me deixa em paz, tipo, vai cuidar da tua vida. Tipo, ele é bem impaciente com o coitado do Mr. Hyde. Ele tem certeza que viu a Arabella de manhã, né? Então ela tá aqui, tipo. Mas assim, só um parênteses, viu daquela forma meio displicente dele, né? Ele tava meio dormindo, olhou assim, viu ela sentada na cama, voltou a dormir, e quando levantou, não a viu, mas achava que ela tava por ali. Isso, meio que acordou com uma ideia brilhante pro livro dele e já se levantou e saiu correndo pra escrever. Então, viu, mas assim, viu mesmo, né? Enfim. O Henry, ele não sabia da visita anterior do Mr. Hyde, então ele ficou meio preocupado com essa situação toda, ele fica bem alarmado. Mas o Jonathan diz assim, calma aí que eu tô lidando com a situação, eu sei como lidar com isso. E ele já tava indo ali dispensando o Mr. Hyde, só que antes dele ir embora, o Jeremy Jones, lembra, o criado do Jonathan, né? Ele chega e traz a informação de que a Arabella não estava em casa. O Jonathan, ele fica imediatamente preocupado e pede a bacia de prata dele pra procurar pela Arabella.
O Henry, ele fica bem frustrado nessa hora. Tipo assim, o que magia tem a ver com isso? Vamos sair, vamos atrás dela. Mas como a Carol falou antes, era muita neve, a gente tava num momento que não dava pra estar na rua, assim, na rua é ótimo, né? Na natureza, nos bosques e florestas, a esmo. Então, era melhor manter a calma e, né, pensar num plano aqui do que fazer. O Jonathan pega a bacia, e ele faz aquela magia que a gente já viu ele fazer antes na época da guerra, né? Ele faz um quadrado, assim, digamos assim, na água, como se fosse pra dividir a região em várias partes, né? Como se fosse um mapa pra tentar encontrar a localização exata dela. A bacia, ela acaba ficando bem escura e opaca, e a luz do ambiente vai meio que embora, assim, fica uma certa penumbra, né? Um ar meio esquisito. Como eu falei, o Henry tava fazendo muito chilique, mas o Strange permaneceu... Não vou pular essa parte aqui, acho que eu já falei isso. Mas é até interessante mesmo, porque o Henry tava sendo insuportável, porque Mais uma sabe vez, né? quando a pessoa tá preocupada, tentando fazer alguma coisa, e tem uma outra que fica ali, o que tá acontecendo? O que você tá fazendo? Temos que sair, tem que... Nossa, eu tava assim, cala a boca! Sim, exato. E parece até que o fato do Jonathan manter a calma significa que ele não se importa, sabe? Que ele não tá preocupado com a Arabella, ou coisa do tipo. Ou que ele não vai fazer nada, vai deixar a situação por isso mesmo. Só que não, às vezes manter a calma, às vezes não, no geral, manter a calma em situações como essa é muito melhor. Porque você consegue raciocinar, pensar friamente, estabelecer um plano, né? E agir sem ser pela emoção, que era o que o Henry tava fazendo. Então, assim, não ia dar em nada se eles saíssem andando, tipo, gritando, Arabella, não iam, sabe, achá-la. E nessa época aí, mais ou menos às 4 da tarde, já não tinha mais sol. O sol se põe às 4. Então, ao mesmo tempo que, de fato, o Henry tava sendo um pé no saco, ele tinha um certo fundo de razão, porque eles tinham pouco tempo pra conseguir encontrar ela no meio de toda aquela neve ali. Exato. Porque eles moravam numa área bem isolada. Então, o relógio tava correndo ali, né? O tempo tava correndo. E aí, o Jonathan faz a magia, como eu falei, né? Só que ele não consegue encontrá-la. Ele faz várias vezes, né? Ele divide em 4 partes, aí analisa uma região, sabe? Vai, tipo, aproximando, dando zoom no mapa e não acha ela. Vai pra outra área, depois pra outra. Ele até relata que ele olhou a Inglaterra inteira, a França, todas as regiões ali próximas, e não havia sinal de onde a Arabella estava. Ele até fica frustrado no final e diz assim, eu acho que eu tô perdendo tempo aqui, porque essa magia não tá dando certo. É como se o resultado da magia tivesse errado, como se ele tivesse executado o encantamento de uma forma equivocada. Só que, mais uma vez, é ele que não tá sabendo ler o sinal, a resposta que a magia tá dando, né? O fato era, a Arabella não estava em nenhum lugar ali próximo. Só que ele acaba interpretando, não, eu fiz algo de errado, é melhor a gente ir procurar porque isso aqui não tá dando em nada. Mas talvez se ele tivesse dado um pouquinho mais de atenção, ele tivesse chegado ao resultado esperado, correto, e pudesse agir antes de que algo pior acontecesse, né? Porque ele chega a ver, né, na verdade. Exato, ele chega a ver. Ele tem uma visão ali meio estranha de homens e mulheres dançando num salão meio sombrio, mas ele isso aqui tá equivocado, eu devo ter feito algo de errado, ele ignora e resolve ir procurá-la como o Henry tava querendo, né? E a gente se toca, né, de onde seria esse lugar, onde é que né? ela está, né? A gente já viu várias vezes um salão meio lúgubre, meio esquisito, sombrio, com pessoas dançando e dançando sem fim. E aí, assim, a fofoca, né, do desaparecimento da Arabella se espalha, né? Todos os vizinhos acabam sabendo e todo mundo se reúne pra procurá-la, né? Em Ashford House, todo mundo procura ali, todo mundo, eu digo assim, os criados, né? Procuram em todas as gavetas, armários, portas, enfim, não tem um lugar que fica sem ser vasculhado. Mas nas propriedades vizinhas também são verificadas, né? E não há sinal nenhum dela. E aí, nessas andanças, nessa procura toda, eles acabaram descobrindo 2 outros homens que viam a Arabella. Só que num lugar diferente do Mr. Hyde. Só que, estranhamente, eles a viram no mesmo horário que o Mr. Hyde relata ter visto ela, mas em posições completamente opostas. Eles sabem que era o mesmo horário, mesmo sem ter um relógio pessoal, né? Não tinha um relógio de bolso. Porque eles ouviram sinos tocando, sinos dobrando, no exato momento em que ela aparece, né?
E aí, assim, de novo, sinos, sabe? De novo, coisas estranhas envolvendo a Arabella, né? Ela sumiu numa situação muito esquisita, sem ninguém saber exatamente pra onde ela foi. Ela tá andando por lugares estranhos. Ela tá aparecendo em mais de um lugar, pelo menos tá sendo vista por pessoas distintas que não sabiam sabe, do desaparecimento dela. No mesmo horário, com sinos, assim, como a Carol falou antes também, não é um sino só, são vários sinos tocando, sem estar perto de nenhuma igreja, de nenhum sino, sabe, de nenhuma Isso. cidade, nem nada do tipo. Então, assim, tá com cara, assim, o cheiro de magia tá no ar, sabe? Mas o Jonathan não consegue ver. Porque, de novo, né, ele não tá associando a Arabella a nada mágico, né? Ele não sabe do Cavaleiro de Cabelo de Algodão. Então, assim, por um lado eu entendo ele não pensar nessa Sim. possibilidade, porque não tem porquê a Arabella estar em perigo. Porque ele tem zero noção das coisas que o Mr. Norrell fez, né? Mas, por outro lado, assim, desconfie, sabe? Desconfie sempre que o desconfiado, ele tá mais seguro, sabe? É verdade. Eu tenho um pouco essa sensação e eu fico muito frustrada, assim, dá vontade de gritar com ele, porque, tipo, a resposta tá ali na frente dele, sabe? Se ele talvez fizesse alguma coisa diferente, a gente teria o resultado final completamente oposto. A Arabella ficaria segura, né? É verdade. Mas não dá pra negar que ele tava muito abalado. Ele tava incomodado, ele tava frustrado, ele tava preocupado com a Arabella, né? A gente sabe que ele gosta dela. Como a Carol disse, ele não precisava estar ali dando flores e demonstrando todo o afeto e o sentimento que ele tinha por ela. Mesmo ele sendo assim um pouco displicente às vezes, ele gostava dela. O relacionamento deles era muito fofo. A gente é muito shipper aqui, né? De Sim, Arabella é e Jonathan. verdade. Nosso casal. É o nosso casal. E aí, né, tava inverno, a luz tava durando pouco e ninguém tinha noção de onde ela poderia estar. Mesmo com todo mundo procurando, assim, não havia nenhuma pista, nenhum sinal, nada de onde de onde a Arabella pudesse estar. E aí, nessas horas, né, sempre tem aquela vizinha alcoviteira que começa a criar uma teoria do nada. E algumas mulheres começaram, infelizmente, né, poderiam ser homens também, mas nessa hora foram mulheres, né, que começaram a se perguntar do porquê que ela teria saído, sabe? Tinha que ter um motivo. E elas também começam a achar que o comportamento do Jonathan tá muito frio, sabe? Eu acho horrível. Eu lembro muito nessa hora de Garota Exemplar, Ah, que sim. as pessoas começam a achar o marido da... Ai, da protagonista, eu não lembro o nome Da dela agora. Rosamund Pike. Da Rosamund Pike, exato. Ele meio frio, meio simpático, sorrindo pras câmeras. Tem uma hora que parece que ele tá flertando com uma mulher. E aí começam a desconfiar dele por conta do desaparecimento dela, né? E querendo ou Sim. não, geralmente quando uma mulher some, o marido é o primeiro suspeito. E aí é isso que acontece aqui. Elas começam a achar que não que ele fez algo com ela, mas que a Arabella pode ter saído por culpa dele, né? Porque ele era Sim. frio, porque ele era Violento. distante, poderia ser violento, né? Havia um tom de negligência com a esposa, né? Sim. Ali no comportamento do Jonathan, pelo menos aparentemente, né? E aí isso tava alimentando muito essas especulações. E num determinado momento, tava todo mundo ali em Ashford House e vem um grito, né, do vestíbulo, e em seguida a Arabella aparece. Todo mundo vai pra cima dela, né? Tipo assim, você tá bem, tá tudo certo. E a princípio eles não se falam, nem a Arabella nem o Jonathan. E aí, quando o Jonathan fala, ele. Assim. é um pouco estranho, né? Mas eu entendo, porque essa situação toda é estranha pra ele. E o Jonathan é um cara, assim, às vezes meio duro, não sei. Assim, eu acho que é plausível com o personagem, sabe? Ele fala antes, né, que a Arabella não usava vestidos pretos, não usava roupas dessa cor, porque ele não gostava, né? E ela tava com um vestido preto. E ele questiona isso. E aí, obviamente, as outras pessoas ficaram assim, poxa, a preocupação dele é com a roupa dela. Né? Só que é curioso porque os homens que a viram disseram que ela tava usando um vestido branco. Né? E fica aí um tom de, tipo, alguma coisa aconteceu, tem algo de estranho. Mas o capítulo termina. E ele viu, assim, antes de dormir de novo, né? Porque a última vez que ele a viu, com certeza, foi a vez que ele tava quase acordando, mas ainda meio que dormindo, e ela tava sentada ao pé da cama com a roupa branca. Então, né? É verdade, eu não tava lembrando dessa parte, mas... E esse negócio que tu falou é muito, pra mim, o jeito que ele
tratou ela, assim. No primeiro momento eu, poxa, que frio e tal, mas sabe quando você desaparece e aí, sei lá, você vai fazer alguma coisa muito maluca, você volta pra casa, Sim. seus pais estavam uma pilha de nervo, mas quando você Uhum. simplesmente brota em casa como se nada tivesse acontecido, eles querem te Sim. matar, Sim. eles, ao invés eles substituem toda a preocupação por ódio de você, porque Ódio, você exato. desapareceu e aprontou e não contou pra ninguém e coisa assim. Perfeito. É assim, tipo, você tá ali na frente deles, você tá segura, né? É. Tá tudo bem, então a gente pula a parte da preocupação, não tem nada quebrado, ninguém morreu, tá tudo certo. A gente vai logo pra briga, né? Tipo assim, onde é que você pensa, o que é que você pensa que você tava fazendo? Acho que é um É pouco tipo, isso. que ideia é essa sair pra caminhar na neve, no, sei lá, no final do Exato. ano, em pleno inverno? Tá louca? Exatamente, exatamente. Ai, ai. A gente vai agora pro capítulo 44, Arabella, que ainda se passa ali em dezembro, né? Não vamos, De... não. Não vamos, né? Vamos ficar por aqui. Ai, meu Deus, Tô gente. brincando, mas precisa ir. A Arabella, ela chega meio que estranha também, assim, não tava no humor, na personalidade de padrão dela, né? E aí ela disse que tava por aí andando. Que ela tava andando, simplesmente resolveu dar uma volta. E aí ela comenta, né, que tipo, por onde que você tava, né? O que que você foi fazer? Ela nos bosques escuros, respondeu. Entre meus irmãos e irmãs que dormiam um sono sereno. Pelas charnecas altas, entre os fantasmas de fragrância agradável de meus irmãos e irmãs mortos há muito tempo. Debaixo do céu cinzento, através dos sonhos e murmúrios dos meus irmãos e irmãs ainda por vir. Nada disso faz sentido para as pessoas, obviamente, né? Pra Mas, ninguém, né? mas a gente pode ficar ligado nisso, né? Porque a gente já Sim. sabe dessa história do cavalo de tufa. Então, a gente vê aqui umas referências estranhas a irmãos que já foram, irmãos que ainda vão vir, irmãos enterrados em charnecas e com fragrâncias. Exato. E a gente sabe que a Arabella só tem um irmão, né? Até É. não sabemos de nenhum outro que esteja pelas Ninguém mais. florestas. E aí, depois de falar isso, a Arabella se recolhe, né? A senhora Ayrton, né, que ela era esposa de um dos vizinhos ali, então ela é uma pessoa bem prestativa, assim, ela e o marido, muito prestativos, ofereceram apoio e também ofereceram meio que uma estrutura, né? Porque o Jonathan não estava muito em condição de organizar as coisas. Então, o senhor Ayrton, que era do exército, foi muito importante para meio que organizar o pessoal que estava fazendo a busca pela Arabella, que estava andando por aí, procurando em todas as casas. Ele e a esposa estavam ali junto com eles desde o primeiro momento que ficaram sabendo que ela tinha desaparecido. E aí a senhora Ayrton pegou a Arabella e levou ela até o quarto, meio que assim, de um certo modo censurando o Jonathan, né? Tipo, pela rispidez ali, pelas perguntas. E É porque tipo. depois que ela faz esse discurso todo, ele faz assim, tipo, que porra É, é essa que você tá dizendo, sabe? E é, eu entendo super, porque eu acho que eu teria a mesma reação, assim. Ela tava com, né, uma conversa que não é do feitio da Arabella, né? exato. Não tava fazendo nenhum sentido isso aí. E aí, né, ele meio que aceita, né? Tipo, fica ali na dele depois que a senhora Ayrton dá uma olhada meio atravessada pra ele. Mas a atenção dele é logo capturada pelo fato de que onde a Arabella esteve pisando tinha uma poça enorme de água. E aí eles ficam, né? Todos os homens ali na sala. De onde saiu isso aqui? É um vazamento? O que tá acontecendo? Aí eles ficam. Eles olham até os cachorros, né? Se os cachorros não estavam, sei lá, tipo, babando, se É. molharam e trouxeram água pra ali, mas tava todo mundo seco. E era meio que uma casa que meio de pedra, então assim, Uhum. de onde saiu essa água? Era uma coisa estranha, aquela poça d'água do nada ali, num lugar que não tinha vazamento nenhum, não tinha como aquela poça estar ali. E aí eles não tinham explicação pra isso, né? E também ao fato de que aquela poça d'água era meio que de cor preta, com uns pedacinhos, uns resíduos de musgo. Que faz um pouco de sentido com o discurso dela anterior, né? Isso, exato. Irmãos que estão embaixo da terra, burro. Exatamente. Somem aí 2 mais 2. Façam o que o Jonathan não fez, tá, gente? Exato.
A gente sabe que esse pedaço de carvalho de tufa aí que o Steven cavou tava também meio molhado aí, soltando água, né? Exato. A gente sabe que tem coisa estranha aqui, né? E aí, depois disso, todo mundo foi embora, né? A Arabella tinha voltado pra casa, então cada um foi cuidar da sua vida. E aí, nos dias seguintes, a Arabella ficava reclamando de dores, né? Ela falava de dores nas mãos, né? Pelo menos foi o que as pessoas que estavam ali cuidando dela interpretaram, né? Porque ela falava que tava com dor da copa às pontas das minhas raízes. Então, sempre uma conversa bem de planta. E aí foi até chamado um médico, né? O Jonathan ficou preocupado dessas dores todas que ela tava comentando, que tava sentindo. Aí chamaram o médico, mas o médico disse que ela tava ok, ela tava bem, não precisava se preocupar. Fato é que 3 dias depois do reaparecimento dela, né? Ela morreu. É isso, gente. Eu fico muito triste. Sim. Totalmente. Esse era o momento pelo qual eu estava, assim, arrasada. Eu tô toda arrepiada. Desde o dia 1 em que a gente resolveu reler esse livro. Sabe quando você lê e você espera que algo diferente aconteça dessa vez? Exato. Mas não vai acontecer. Comigo foi igual, assim. Eu fiquei lendo e procurando. Talvez aqui ele faça alguma coisa diferente, sabe? Até que essa informação vai. Sabe? Não deu outro resultado. Foi exatamente igual da primeira vez. E continuou tão dolorido quanto, porque. Sim. Eu gosto tanto da Arabella. É muito triste. E eu gosto muito deles dois, então. Pensar no fim, né? Do relacionamento deles é. Desesperador, aterrador. Esses capítulos É aquilo que eu falei no começo, né? Eu tava ansiosíssima porque eu não aguentava mais. E, de certa forma, quando aconteceu, foi um pouco de alívio, porque, tipo, passou, aceita, porque aconteceu. Exato, assim. Não, e agora a gente vai realmente na reta final da história, então a gente vai ver as consequências disso. Então, assim, realmente o momento de gatilho maior foi, né? Arrancamos o band-aid, acabou, passou. Eu vou chorar. Cara, sério, esse capítulo é muito... Esses capítulos são muito doloridos de ler. Muito doloridos. Nossa, eu fico... Isso é uma das lembranças que eu tenho mais forte comigo da primeira vez que eu li, porque quando eu li esse livro, eu tava de férias e eu não fazia outra coisa da minha vida se não ler esse livro. Então eu comecei e eu passava o dia inteiro lendo o livro, de manhã, de tarde, de noite. E aí eu só sosseguei quando eu terminei. Comigo foi assim também. Foi mais impactante, mas ao mesmo tempo, durou menos tempo, porque a nossa releitura tá levando... alguns anos! Então, toda vez que eu volto pra ler os 3 capítulos, eu volto pra esse sentimento de, meu Deus, parem! Façam alguma coisa! Essa mulher precisa de ajuda! É quase como se a gente estivesse acompanhando em tempo real, né? Porque o livro leva alguns anos pra se desenvolver, pra se desenrolar. E a gente tá levando alguns anos pra ler também, então dá essa sensação de que a gente tá vendo as coisas acontecendo em tempo real, né? É verdade. Agora vai começar a parte 3, John Uscless. E vamos pro capítulo 45, Prefácio à História e Prática da Magia Inglesa, por Jonathan Strange. Esse capítulo é o texto inicial do livro do Jonathan. Então, a gente não diz pra gente a data, né, que isso aconteceu. Então, a gente ainda não sabe quando esse livro saiu, o que aconteceu com ele desde então, mas entramos oficialmente na reta final, que é a parte 3 do livro. Que eu acho que, assim, já começa com os 2 pés na porta com essa história aqui. Sim. Porque... É muito bom. É muito bom. Isso. E eu acho que é aqui agora que a magia vai acontecer, assim, tipo, a todo momento, sabe? Sim. Porque ele voltou, o Rei Corvo
Voltou pelo menos no capítulo, né? No capítulo, sim. Não, e a gente descobre mais coisas sobre ele, porque até então a gente tinha micro-informações sendo jogadas aqui, a gente consegue saber, assim, quem ele era, né, qual a origem dele, como ele foi parar no mundo do Reino Encantado, por quê, né, assim, a gente tem é um pouco de uma migalha de informação, mas, né, a gente tem um pouco mais de visão de como ele se tornou essa pessoa, né, extraordinária, esse mago Isso, que marcou tão fortemente a magia na Inglaterra, né? exatamente. Nesse capítulo, a gente vê um relato da primeira aparição do Rei Corvo com o exército dele de criaturas mágicas no norte da Inglaterra durante o século XII. A gente vai acompanhando, né, a chegada das hostes, né, que eles chamam de criaturas mágicas, que elas começam invadindo cidades ali, vão para Newcastle, Durham, Carlisle e Lancaster, né? Todas essas cidades foram sendo tomadas por essas tropas sobrenaturais. O rei Henrique, ele precisa fazer algo a respeito disso, né? Ele vai convocar os aliados dele para analisar essa situação, porque essa organização toda, né, esse método, porque eles estão vencendo batalha atrás de batalha, esses seres mágicos. Isso não condiz muito com a natureza deles. Então, eles ficam pensando, o que é que tá acontecendo aqui, né? Tem algo de diferente dessa vez. Até porque, assim, nessa época, sabia-se da existência dessas Isso, criaturas, né? Haviam até pequenos povoados delas na Inglaterra, só que, assim, viviam ali no canto delas, ninguém mexia com eles, eles não mexiam com ninguém. exatamente. Vez ou E outra alguém dessa vez... desaparecia? Desaparecia. Sim, Mas assim, era não alguém era. aqui, depois acolá, não incomodava muita gente, então ninguém fazia nada a respeito, né? E eles eram, assim, criaturas extremamente, sei lá, hedonistas, né? Eles só queriam curtir, Sim. beber, dançar. Então, tá muito estranho aí toda essa organização, todo esse método para poder se juntar, se organizar, ir pra guerra, vencer e avançar, avançar, avançar. Esses povos, né? Eu não sei como é que pronuncia isso, mas eles eram chamados de Side, né? Que Isso. é uma palavra irlandesa para colina, mas também se referia a esses seres mágicos meio feéricos, né? Então, esse exército era formado por essas criaturas mágicas. E aí, como a Carol falou antes, né? Assim, nunca havia se visto toda uma organização dessas criaturas, né? E eles montarem um exército e marchar contra a Inglaterra, e vencendo todas as batalhas, era uma coisa impensável, inesperada. E aí, chegou um momento, como a Carol falou também, né, que o rei Henrique teve que intervir. Nessa época, é importante dizer, a Inglaterra era um país só, né, ainda não havia sido dividido. E aí ele foi enfrentá-los e perdeu, né, a batalha, ele não conseguiu vencer. Curiosamente, a estratégia usada por esse exército é muito parecida com a do Jonathan na época, ali no futuro, né, quando ele vai enfrentar as tropas napoleônicas. Os feéricos, né, enfim, as criaturas mágicas utilizam da magia para criar todo um cenário assustador e apavora todas as tropas do rei Henrique e, enfim, eles perdem feio. E aí, quando essa batalha acontece, né, e o rei Henrique perde, ele acaba avistando quem estava liderando, né, todo esse grupo, todo esse exército. E era um jovem humano, de apenas 15 anos, o John Ascles, o Rei Corvo. E, apesar dele ser um jovem humano, ele não falava inglês nem francês, ele falava um dialeto Mágico. do reino, exatamente, do reino mágico. E aí a gente acaba descobrindo mais algumas coisas sobre ele aqui. A família dele havia sido, enfim, assassinada, as terras tomadas por um homem chamado Hubert de Contentin? Contentin? Não sei como Eu fala. acho, se for francês, eu acho que é Contentin mesmo. Contentin, enfim. Antes dessa destruição total da família dele, a família havia pedido ajuda ao rei Guilherme, que era o pai do rei Henrique. Só que ele não fez nada, né? Ele havia concedido as terras para a família, mas não interviu, não fez absolutamente nada. E essa tragédia aconteceu. O menino, né, o John, na época, ele era só uma criança. Inclusive, esse nome, John Ascles, era o nome do pai dele, que ele, enfim, tomou para si. Ele era só uma criança e foi abandonada lá pelos inimigos da família no meio da floresta para morrer. Só que os seres mágicos encontraram ele e levaram para o Reino Mágico
como eles faziam com diversas outras crianças e pessoas, né? A gente já leu em muitos capítulos que esse costume era comum, né, deles. E assim faz parte de todo o imaginário que a gente tem sobre féricos, né? Deles irem, Isso. handling, de pegar crianças, às vezes deixarem uma outra no lugar, que faz a maior bagunça, enfim, a gente já conhece isso, assim, da cultura pop no geral, né? Verdade. E aí, o garoto cresceu lá no Reino Mágico e aprendeu magia, né? Ele equilibra bem a organização, o raciocínio lógico, a nossa forma de pensar e de agir humana com essa magia mais caótica, mais, entre aspas, selvagem, né? Mais sem sentido dos seres mágicos, né? E ele, sabe, ele casa as duas coisas e ele cria a magia que vai se estabelecer como uma magia praticada, de fato, na Inglaterra, quando ele passa a se tornar rei. E ele negocia com o rei Henrique e diz que, olha, isso tudo aconteceu e eu vim aqui pra te dizer assim, eu vim vingar minha família e eu vou ficar com essa parte aqui da internet, essa parte aqui da Inglaterra, não sei, cabeça. Enfim, vou ficar com essa parte aqui da Inglaterra porque eu acho que é um preço justo por tudo que aconteceu com a minha família. O rei Henrique perdeu, ele não podia dizer muita coisa, ele acaba aceitando e a Inglaterra é dividida em duas, né? E a Inglaterra do Norte passa a ser governada pelo Rei Corvo. E é importante dizer também, curiosamente, né, como o Rei Corvo não falava inglês, nem francês, nem nenhuma língua da terra daquele momento, né, tem uma outra pessoa que também, que era até ali da corte, digamos assim, né, do Rei Henrique, que havia sido levada, né, alguns anos antes pro Reino Encantado, que aí ele é que serve de tradutor, ele faz ali outra pessoa que também foi sequestrada, né? Exato. Exatamente. Ele ainda lembrava e ele era o tradutor, mas ele só falava mas ele só Aí ele só falava falava francês, né? de fato, verdade. E aí o Strange, ele comenta, assim, que, como a gente disse antes, né, muitas crianças, muitas pessoas foram levadas antes e depois, assim, essa era uma prática comum das criaturas mágicas. Mas ninguém sabe o que havia de fato de diferente no John, né, se era um carisma, se era uma inteligência, se era, sabe, uma habilidade, e provavelmente eram todas essas coisas juntas, né, que Exato. permitiram que ele fizesse coisas que ninguém fez e nem viria a fazer depois disso, né, ele foi completamente extraordinário no seu aprendizado da magia, né, na sua intervenção e na criação dessa prática mágica que ele fez, e na sua organização, porque, assim, não só ele aprendeu magia com as criaturas mágicas, como ele conseguiu liderá-las, né? Assim, era algo feito realmente assim que não foi visto antes. Tanto que ele fala com o rei Henrique que ele já havia um reino antes, né? A gente sabe que ele tinha 3 reinos. O reino mágico, nessa época ele já tinha, já era rei do reino mágico, né? Quando ele sai de lá e vem pra Inglaterra. A Inglaterra do Norte e um reino ali vizinho ao inferno, né? Eu adoro esse. Nesse momento, a gente ainda não sabe se esse terceiro reino, próximo ao inferno, já havia sido conquistado. Mas a gente sabe que ele vai ser rei, né? Ali dessas 3 regiões. E que vai ser rei pelos próximos 3 séculos, né? Exatamente, 300 anos. Então, assim, não tem como. É uma pessoa, assim, fora da curva, né? E aí o Jonathan, ele encerra esse prefácio fazendo mais uma crítica ao Mr. Norrell, né? Ele agora tá assim, ó, afiadíssimo. E ele diz o seguinte: se o Mr. Norrell afirma que tudo que se relaciona ao Rei Corvo precisa ser esquecido e abandonado e deixado para trás. Só que se a gente fizer isso, não vai restar nada, né? Porque a gente deve tudo o que se sabe, o que se tem, a prática mágica que se faz hoje em dia ao Rei Corvo. Então, se a gente ignorá-lo, absolutamente nada vai se ter. E eu acho muito bonito, porque aqui ele realmente afirma, assim, eu admiro esse homem, eu respeito o que ele fez antes e eu vou reverenciá-lo, independente do que o Mr. Norrell diga, né? Exatamente. E é de fato, assim, não dá pra ignorar que foi a partir dele que houve toda a fundação meio que dessa escola de magia inglesa, né? Antes isso não existia. Então, realmente, se você abrir mão, se você não quer utilizar a magia do Rei Corvo, que magia que você vai usar, né? O que é que se tinha antes dele? Não se tinha absolutamente nada, né? O próprio conhecimento, né? Tudo que se tem hoje deve-se a ele, né? Exato. Então, o missionário não seria ninguém sem o Rei Corvo, sabe? O Jonathan não seria...
não haveria magia. Então, assim, é muito feio, sabe? Você não reconhecer quem veio antes de você. Você pode discordar, você pode criticar, você pode... Enfim, mas assim, não reconhecer, eu acho muito Isso. equivocado, sabe? Eu acho que ele tem até, assim, todo o direito de querer renovar isso, de criar coisas novas, mas o fato é que a base dele não vai mudar, né? Ele, mesmo que ele crie uma nova magia, ele não vai poder dizer que ela não tem nada da magia do Rei Corvo. Desculpe, Norrell, Que não é vai como a dar. gente já falou em outros capítulos, né? Ele reverencia muito o Martin Pale, outros autores da época Argêntea. Argenta, exatamente. Mas eles vieram, estudaram, e o que eles sabiam veio do Recurvo. Então, assim, não adianta você olhar pra quem veio antes, eles sempre vão voltar até o Recurvo, sabe? A magia, de fato, se inicia com ele, e não tem como negar isso. E aí, assim, terminamos o capítulo 45. Estamos realmente na reta final, né? A gente vai até o 69. O livro vai até o 69, não é isso? Ai, agora não. Tu me pegou. 69. 69. Faltam bastante capítulos ainda. A gente tá só começando a parte 3. Mas realmente dá a sensação de que agora é só uma reta até o fim. Eu acho que esses últimos capítulos vão ser bem tensos. Eu estou nervosa, confesso. Sim. Eu não lembro de muita coisa, né? Então eu não sei, assim, exatamente. Eu lembro do final, mas eu não sei exatamente como a gente vai chegar lá, então estou ansiosa, porque vai ser como se estivesse lendo pela primeira vez. Eu também tô ansiosa pra ver aonde o vínculo se encaixa nisso. Porque Sim. ele tava ali dizendo que ele é um livro e tal, né? Exato. Então ele desapareceu por enquanto, mas a gente imagina que ele em algum momento tenha um papel a desempenhar, então eu também tô ansiosa pra saber aonde o vínculo se encaixa em tudo isso. Sim. Por favor, Vínculos, volte logo. Estamos com saudades. E é isso, né? Assim, foram capítulos tensos. Esse agora, por último, tem um momento, assim, bem tenso, né? Que, assim, não vamos falar muito sobre ele, né? Pra vocês manterem a surpresa. Sim. Mas é a primeira vez que a gente vê meio que coisas mais macabras, né? Eu acho, assim. É uma magia mais macabra aqui. Exato, Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Lembrando que se vocês querem mandar mensagem pra gente, vocês podem usar o Spotify, tem agora um lugarzinho pra vocês deixarem recado, o que vocês acharam do episódio. Podem mandar mensagem no Twitter, mandar mensagem no Instagram. Mandem e-mails também. Eu sei que e-mail é uma forma de comunicação da era do Incas, mas Neandertais. Exato, perfeito. Mas, né, quem sabe, se você quer mandar uma mensagem mais longa, manda por lá. O nosso e-mail é estalagempodcast@gmail.com. Lembrando sempre que os nossos links, né, de redes sociais, e-mail, também tá tudo descrito na descrição do episódio. Exato. Espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio. A gente se vê daqui a 7 dias. Tchau! Tchau e até a próxima!